Primeiro, queria agradecer a parceria, o projeto, e por me convidarem hoje para a reunião, para esse jantar que estava magnífico, inclusive. Amei. Sem ele, eu nem sei se eu jantaria hoje. Então, muito obrigada. Obrigada, Guta, por ter aberto as portas para a gente estar aqui fazendo esse projeto lindo. E eu acho que não vou me alongar muito, mas eu queria comentar com vocês alguns pontos que para a gente são muito importantes, que parceiros e beneficiários, como a gente assim chama, né, esses jovens que estão aqui hoje, entendam. Né? Meu nome é Vitória Oliveira e eu sou coordenadora de projetos de integração, tá? Na OIM, que é a ONU Migração, a Agência das Nações Unidas para as Migrações. É, o nosso mandato internacional, ele é basicamente dividido em dois. O primeiro é a proteção, aquilo que a gente chama de proteção de pessoas em movimento. Essa é a hashtag, inclusive, da OIM, tá, gente? Hashtag pessoas em movimento. Busquem essas hashtags aí nas redes sociais, quem for das redes sociais, né? Eu já estou quase abandonando já. Mas o primeiro mandato internacional da OIM é o de proteção. Essas pessoas estão se deslocando, elas precisam de proteção ao longo desse deslocamento, quando chegam nas fronteiras, quando ultrapassam as fronteiras e vão se assentar num novo país ou território. E por que a gente chama de ONU Migração? Porque os nossos beneficiários, né, as pessoas para as quais a gente trabalha, são migrantes. Então, vocês vão ouvir a gente falando bastante isso. Os migrantes aqui, o migrante de Angola, o migrante do Afeganistão, o migrante da Venezuela. E a gente dá esse nome. Eu estou fora do vídeo, desculpa. Obrigada. Realmente ele é bom em fotografia, você tinha toda a razão. Então, a gente dá esse nome, a gente nomeia essas pessoas migrantes, essas pessoas que se deslocam do seu local habitual de residência por qualquer motivo que seja, e fixam residência temporária ou permanente em um outro local não habitual. Então, aqui a gente está falando dentro dessa categoria, que é o mandato da OIM, de proteção e de integração, a gente está falando dessas pessoas que vieram de outros países. A gente está falando das pessoas refugiadas, que vieram, por exemplo, pela questão do Talibã, da tomada de volta, né, do poder pelo Talibã no Afeganistão. Mas a gente está falando também de grande parte, massiva parte e maior parte das pessoas que migram, que são os migrantes laborais, que é a maioria das pessoas que estão aqui hoje fazendo esse curso. Não são classificados como refugiados, muito embora a gente também tenha mandato de proteção com relação às pessoas refugiadas. Mas os migrantes laborais hoje são a maior parte da população em movimento no mundo. A gente tem dados aí de 2020 que cerca de 248 milhões de pessoas estão nesse momento se deslocando. E esse dado tende a aumentar. Na cidade de São Paulo, a cidade, percebam, a cidade de São Paulo, não o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 360 mil migrantes internacionais. 360 mil migrantes internacionais na cidade de São Paulo. O estado, então, nem se fala, tem grandes polos aí que recebem migrantes internacionais, como Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, que recebem indígenas da etnia Uarau, por exemplo, lá da Venezuela, tem uma migração grande ali por parte dessa população em Ribeirão Preto. Então, o estado, nem se fala, mas a cidade de São Paulo, que é a cidade que abriga aqui o Rotary Pinheiros, tem 360 mil migrantes. E é ótima pergunta. Ótima pergunta. São aquelas pessoas que forçadamente precisam encontrar um emprego em outro país. Por exemplo, você fez um comentário muito interessante, Guta, e eu te agradeço, sobre a situação atual do Haiti. As pessoas do Haiti no Brasil não são reconhecidas como refugiadas. Elas caem dentro da categoria jurídica de migrante laboral, por incrível que pareça. Discussões à parte, mas a maioria dessas pessoas são migrantes laborais. A situação econômica os força a migrar. Ainda é uma migração forçada. Não é porque querem, não é porque estão de férias, não é porque estão felizes com isso. Eu vou sair, deixar o meu país e vou ali
É uma migração necessária, forçada. E aí que entra o mandato da ONU Migração. A proteção, em primeiro lugar, durante o deslocamento, antes do deslocamento, nós estamos em todos esses países fazendo o que a gente chama de pre-departure, né? É o pré-embarque dessas pessoas. O que eles precisam saber de informação? Como que eles podem se proteger? A gente está nas fronteiras. Eu trabalhei durante muito tempo na fronteira do Brasil com a Venezuela, também fazendo esse deslocamento da Venezuela para o Brasil e protegendo essas pessoas que estavam se deslocando. E finalmente, quando esses migrantes chegam em São Paulo, eles nos encontram aqui. Eles encontram o Rotary Pinheiros, eles encontram a ONU Migração, eles encontram a Escola da Nuvem. Esse é o segundo processo de um mandato internacional de proteção a migrantes, que é o chamado integração. Ok, essas pessoas chegaram, elas conseguiram. Elas passaram por essa jornada que muitas vezes envolve riscos. A gente tem pessoas chegando no Porto de Santos pendurada no leme de um navio. É um negócio inimaginável. A gente vê em filme. E acontece. No Porto de Santos. A gente vê pessoas chegando nas mais diversas situações no aeroporto de Guarulhos, afegãos acampando no aeroporto de Guarulhos, como certamente vocês acompanharam aí as notícias. Então, essas pessoas chegaram, jornadas perigosíssimas, mas estão aqui. Qual que é o nosso papel como sociedade e como agência das Nações Unidas, mas não só, como sociedade? É integrá-los. Porque a Constituição brasileira diz que migrantes e brasileiros têm os mesmos direitos. Não sei se é um dado amplamente divulgado, mas estrangeiros e brasileiros possuem os mesmos direitos em território nacional, exceto direitos políticos, tá? Votar e ser votado. Mas em termos de direitos sociais, laborais, econômicos, estrangeiros e brasileiros têm os mesmos direitos pela Constituição Federal. Ainda mais motivo de se orgulhar, né? O Brasil tem uma das legislações mais avançadas em termos de imigração. O Brasil é exemplo e a gente recebe muitas delegações de diversos outros países, né, considerados hoje de primeiro mundo. A gente recebe essas delegações para ver como é que o brasileiro consegue integrar tão bem o migrante na sua sociedade. É um exemplo. A nossa legislação, né, a Lei do Refúgio, que é de 1997, é uma das leis mais avançadas. A nossa Lei do Refúgio é de 1997 e é uma legislação avançadíssima. A nossa nova lei da migração, né, foi promulgada em 2017, também é uma lei bastante avançada. Então, nós somos exemplos de integração para o mundo. E às vezes é bom a gente tomar consciência disso, porque a gente não sabe que a gente está nessa vanguarda, né? A cidade de São Paulo está na vanguarda, ainda mais pelas suas leis municipais. E hoje, inclusive, um dos nossos colegas que trabalha aí na ONU Migração era coordenador de políticas para migrantes da cidade de São Paulo. Então, grande parte da legislação avançada de São Paulo se deve a esse cara ali, ó, que trabalhou bastante pela integração dos migrantes. Então, só para deixar muito claro esse processo de integração, é basicamente dizer que essa pessoa é bem-vinda. Ela chegou e ela é bem-vinda. É basicamente dizer que a gente está fazendo valer os direitos dessa pessoa, porque eles são constitucionais. Brasileiros e estrangeiros possuem os mesmos direitos. Ainda mais eles são federais, porque temos as leis do refúgio e a lei da migração, né? A 9474 e a 3445, que são duas leis que versam aí sobre esse processo de integração de imigrantes e refugiados e apátridas no Brasil. Então, é fazer valer o direito dessas pessoas. Como sociedade, nos empoderar de que temos uma legislação excelente, de que temos a capacidade de acolhida excelente. Todos esses dados que eu dei aqui, gente, eu não sei se eu cheguei a comentar um número geral. Quando a gente está falando de migrantes laborais, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eles vão vir, vão roubar nosso emprego, eles vão onerar o sistema de saúde, eles vão onerar o sistema da assistência social. A gente tem atualmente no Brasil 1,6 milhão de migrantes internacionais. E aí, lembrem-se do número, né? Que só em São Paulo, na cidade de São Paulo, temos 360 mil desse 1,6 milhão. E aí, tudo bem. Digamos que essas pessoas estão roubando nossos empregos, estão onerando nosso sistema de saúde, e a gente mande todos eles para fora. Fora do Brasil, nós temos 4 milhões de brasileiros. Então, a gente manda os estrangeiros embora e volta todos os brasileiros. A balança vai ficar onerosa para a gente, né? A gente está tirando 1,6 e está colocando de volta 4 milhões. Então, assim, existem algumas falácias que é nossa responsabilidade enquanto sociedade acabar com esse tipo de falácia.
É dizer, aqui tem espaço sim, aqui tem emprego sim. E tem, porque parte do nosso trabalho é conectar indústrias, tá? A gente trabalha em ampla cooperação com as federações das indústrias nos estados, inclusive a Fiesp aqui em São Paulo, porque a indústria tem falta de mão de obra. E eles estão pedindo, nos encaminhem os currículos. Não tem pessoa para trabalhar no chão da fábrica. Tô sem gente. Rio Grande do Sul. Gente, assim, eles contratam, e a gente tem uma parceria com o governador do Rio Grande do Sul, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, e migrantes estão sendo contratados, assim, 400 por mês, 500 por mês, né? Então, existe um déficit de mão de obra no Brasil hoje. É dizer que essa relação de integração de migrantes, de pessoas migrantes no Brasil, é uma relação ganha-ganha. A gente só tem a ganhar. A gente está ganhando mão de obra e mão de obra qualificada, porque também há que se acabar com o mito do coitado do refugiado. Quando a gente se depara com a situação dos afegãos, por exemplo, está ali também o nosso colega Azizi, afegão, a gente vê essas pessoas dormindo no chão do aeroporto e aí a gente vai dizer coitados. E quando a gente passa para fazer o cadastro dessas pessoas e a documentação dessas pessoas, eles nos entregam o diploma de doutorado. A gente tem o ex-ministro da Economia do Afeganistão residindo num abrigo hoje na cidade de São Paulo. São essas pessoas que estão aqui, porque estavam perseguidas pelo Talibã que tomou o poder. Então, a gente tem ex-ministros afegãos em São Paulo. Gente formada em computação, sim. Um monte de gente, as afegãs, todas, tem coisa do Irã também, que trabalhavam no governo, é a coisa desse nível. Extremamente qualificados. Então, a gente está falando de integrar ao Brasil, a economia brasileira, mão de obra qualificada. Qualificada. Poliglotas. Está ali o Aziz para provar, fala hindi, persa, pasto, dari, inglês, português, muito bem. Quem falou com ele sabe que ele fala português muito bem e aprendeu em meses. Então, é uma mão de obra qualificada. Tem toda a capacidade de integrar a economia brasileira, fazer parte da economia brasileira e alavancar. A gente tem uma grande parceria com a cidade de Extrema. Você conhece Extrema? Entre Minas Gerais e São Paulo? Falta mão de obra para todas aquelas empresas de logística que estão ali em Extrema. E quem está ocupando esse lugar com pessoas qualificadas? Os migrantes, porque falta mão de obra. A cidade está vazia, virou uma cidade fantasma. Rio Grande do Sul, a mesma coisa. São Paulo, a Federação das Indústrias, a mesma coisa. Temos apoiado com a conexão de migrantes qualificados para as indústrias. Então, algumas falácias que é importante a gente destituir, e eu sinto que nós estamos fazendo isso aqui hoje. A partir do momento que vocês abrem a casa de vocês, né, o espaço de vocês, a estrutura de vocês e dizem, vamos qualificar, vamos integrar. Exatamente. É super novo, né? A gente tinha o projeto de integração, essa unidade de integração, e o Novas Vidas ele vem para olhar especificamente para jovens migrantes, porque aí estão em maior vulnerabilidade. Aí estão em maior vulnerabilidade, porque não tiveram a chance de terminar as qualificações em seus países. E hoje estão compondo, e vejam como é um ambiente tão diferente, mas tão próximo ao mesmo tempo. Hoje a gente tem cerca de 30% de jovens no Brasil que são os chamados jovens nem-nem, né? Que são aqueles que nem estudam nem trabalham. Não fazem parte desse lugar da qualificação, mas ainda não compõem a mão de obra também brasileira, o mercado de trabalho brasileiro. Quando a gente olha para o total desses 360 mil migrantes em São Paulo e olha para a porcentagem que é jovem, a gente tem 30% de jovens migrantes em São Paulo que nem trabalham e nem estudam. É muito similar. Então, quando a gente olha, resolve olhar para esse projeto Novas Vidas, especificamente para os jovens, é que a gente vê a vulnerabilidade desses jovens que tiveram as suas formações interrompidas, os seus sonhos, a sua trajetória profissional interrompida nos seus países de origem, mas que chegam aqui que a gente pode acolhê-los, que a gente pode documentá-los, colocá-los no sistema formal de educação, e esse projeto vem para fazer isso também, e facilitar o acesso deles à qualificação profissional, vocational training, que é justamente o que estamos fazendo em conjunto. Então, acho que para encerrar minha fala, eu falei que não ia me alongar e me alonguei, né, gente? Mas, assim, para encerrar minha fala, a mensagem que eu queria deixar é que
Esse tipo de relação que a gente constrói com esses projetos, elas são uma relação ganha-ganha. E muitas vezes a gente acredita que a gente está dando uma oportunidade, mas a oportunidade ela também é para nós. Né? Ela também é para a nossa economia, ela também é para a nossa indústria, para o nosso mercado de trabalho, para o fortalecimento dos nossos negócios, para a aquisição de outros conhecimentos tantos. A gente tem experiências nas empresas e temos vídeos que depois a gente pode compartilhar com vocês, de migrantes que falavam francês do Haiti, né, que são tidos como, ai, nossa, coitados haitianos, enfim, entraram nas empresas, a empresa fez daquilo o melhor que podia fazer. Criou um espaço de cursos em que os haitianos davam curso de francês. E, de repente, todos os funcionários brasileiros estavam aprendendo francês através do curso que o haitiano estava dando. Então, a gente tem esse tipo de relação ganha-ganha. E hoje eu queria agradecer pelo espaço de vocês, a parceria, a confiança, tanto na Escola da Nuvem, primeiramente através da pessoa da Guta, né, que faz parte aqui do Rotary, mas também a confiança no sistema das Nações Unidas, que parece sempre uma coisa muito distante, né? A gente olha Nações Unidas, é sempre em Nova York, a Assembleia Geral, o Conselho, o Conselho de Segurança, a gente olha para Genebra, e nem sempre é isso. As Nações Unidas estão no território. As Nações Unidas atua junto ao território. É isso que a gente faz como Nações Unidas aqui em São Paulo. A gente acompanha os alunos próximos, a gente acompanha os projetos próximos. Fica um convite para conhecer também o nosso escritório, a nossa casa, já que abriram as portas da casa de vocês. E muito obrigada por nos receberem aqui hoje, gente. O jantar estava delicioso.